Oi, Rita, que assuntos devem movimentar a semana no mercado financeiro? Bom dia. Bom dia. Devemos ter uma semana, no mínimo, interessante, onde dados serão divulgados aqui no Brasil e nos Estados Unidos sobre a economia e que poderão certamente influenciar na próxima decisão de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Só que com sinal invertido. Vamos explicar. Nós vamos ter aqui no Brasil, na terça-feira, amanhã, a divulgação dos números do setor de serviços. E na quarta-feira, as vendas ao varejo. Se houver um dado mais forte do que o esperado, tanto nas vendas ao varejo quanto no setor de serviços, vai haver um certo estresse e um aumento de preocupação na cabeça dos diretores do Banco Central para a próxima reunião do Copom. Se o setor de serviços estiver mais aquecido do que o projetado e as vendas ao varejo também, isso é pressão em preços. E a inflação que mais chama a atenção do Banco Central está exatamente no setor de serviços, o que pode sinalizar, talvez, a necessidade de uma elevação da Selic na reunião de setembro. Mas vamos para os Estados Unidos, que ajudam a melhorar as coisas pelo lado de cá. Nós teremos, na terça-feira, a divulgação do PPI. Amanhã saem os números da inflação ao produtor. E na quarta-feira, o CPI, que é os números da inflação ao consumidor americano. Se os números vierem abaixo ou dentro do projetado, ao contrário do Brasil, lá nos Estados Unidos, vai haver um reforço da possibilidade cada vez mais real de início de corte de juros na maior economia do mundo. A projeção de cortes estava em 0,5 ponto percentual, mas encerrou a semana passada em 0,25. E aí a gente vai ter também uma medida, né, de como que está a economia americana quando forem divulgados lá, essa semana, a produção industrial e as vendas ao varejo. Esses dados saem na quinta-feira. Se os dados vierem fracos, aumenta o medo de uma recessão na terra de Tio Sam. Olha só como é que nós estamos nas pontas, né, trabalhando ao contrário. E, para terminar, nós teremos também o final da temporada de balanços aqui no Brasil. E nos Estados Unidos será divulgado o balanço de uma das 7 magníficas, né? A NVIDIA, a queridinha do mercado em inteligência artificial. Aqui nós teremos a divulgação de balanços de grandes empresas. Hoje, por exemplo, Natura, Azul, Direcional, MRV soltam seus resultados. Teremos a CEMIG divulgando balanço amanhã. Na quarta-feira, o BTG, a Marfrig, dentre outras. Portanto, uma semana que, como eu disse no começo, tem tudo para ser interessante e deixar sinais do que poderá acontecer nas próximas reuniões de decisão de política monetária nos Estados Unidos, que pode se confirmar o início de um processo de corte de juros, e aqui no Brasil, que ao contrário dos Estados Unidos, dependendo do aquecimento do setor de serviço e das vendas ao varejo, nós podemos ter até um indicativo da possibilidade de elevação da Selic na reunião de setembro. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.